Em relação às grandes questões nacionais que têm sido discutidas depois que a economia ficou estabilizada, os números ficaram mais claros. Você até citou o investimento em educação, menor do que se poderia esperar. Paga-se muito mais juros do que se investe em educação e saúde. Como é que você vê a questão da educação, da saúde e principalmente a questão da segurança pública, que é uma preocupação para qualquer morador de cidade média, cidade grande e hoje até das cidades pequenas no Brasil, não é? Sem dúvida. Nós temos a arrecadação dos tributos que através do orçamento da União e dos estados e do município. E aí nós temos a definição da utilização desse dinheiro para investir nessas áreas. Nós temos educação, saúde, segurança pública. O que está acontecendo? Nós estamos tendo uma definição pelos governantes que aí estão de pagamento de juros para atender interesses de banqueiros, de grandes empresas. Enquanto isso, com o capital, com o sistema capitalista, faz com que os serviços públicos, como saúde, educação, segurança pública, seja transferido à iniciativa privada. Com a iniciativa privada tem interesse e vai lucrar com esses serviços, o que ela faz? O governante, ele deixa cada vez pior os serviços de educação, de saúde, para que essas empresas tenham lucro. Essas empresas tendo lucro, elas financiam as campanhas dos candidatos, dos políticos. Esses políticos fazem campanhas bonitas, gastam muito dinheiro e mantêm a precariedade de serviços em prol do lucro desses empresários que continuam aproveitando e explorando esses serviços que deveriam ser de qualidade e com dinheiro público. Agora, no campo da educação tem a escola pública e tem a escola privada. Você entende que a qualidade da escola pública ela permanece ruim para que os financiadores de campanha tenham as universidades, as escolas particulares sem dúvida, com um número grande de alunos, sem maior dúvida, poder aquisitivo? Paulo. Sem dúvida, Paulo. Isso está muito claro. Se você andar pelas grandes cidades, você vai verificar a grande quantidade de faculdades, fazendo com que as pessoas não tenham condições de formação nas universidades públicas, vão para as faculdades privadas, particulares. Esses donos de faculdades financiam as campanhas dos políticos, mantendo esse mercado. Então fazem de um serviço que é público, de uma obrigação do Estado, um dever do Estado, de um direito do cidadão, um negócio, uma moeda de troca do interesse particular de iniciativa privada. No campo da saúde, entre hospitais públicos e serviço público de saúde e os planos de saúde, os convênios, você vê também essa divisão? Também foi criado, além disso, um serviço intermediário que são as ONGs, né, que são da iniciativa privada, onde deixa de contratar pessoas, passando por concurso, para melhorar a qualidade desse serviço. Né? Então, em razão disso, há uma mercantilização também da área da saúde. E a segurança pública? Como senador, o que você pretende fazer para ajudar a melhorar a segurança pública? Vários candidatos falam nesse tema, vários candidatos ao Senado, porque a segurança é uma preocupação de qualquer brasileiro hoje. Sem dúvida. Por que nós temos segurança pública? Por que nós temos segurança pública com deficiência? Em razão da falta de qualidade de vida para as pessoas. Nós não temos uma formação educacional, nós não temos serviço de qualidade. Em razão disso, a família hoje está destruturada, fazendo com que não tenham condições de dar uma formação adequada para seus filhos. E aí então entra para o mundo do crime e aí a falta então chegar à questão da violência, a prática de delitos, é um passo muito curto. O senador, ele pode atuar como um fiscalizador, principalmente do Executivo Federal, no sentido de que nós possamos, com aplicação efetiva do Código, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós podemos a questão de evitar a entrada de armas no país, e para isso precisa denunciar, precisa criar uma fiscalização permanente para que isso não aconteça. Você entende que o poder federal, o governo federal, ele deve se envolver mais com as questões da segurança? Porque hoje a segurança é atribuição do Estado. Mas você cita a entrada de armas e drogas pelas fronteiras e a vigilância das fronteiras é uma atribuição federal. Sim, daí a necessidade do senador ser mais atuante na fiscalização e apontar as falhas do Executivo quando verificado para que torne público e para a gente tornar mais eficiente esse serviço.
Imposto no Brasil, Marcelo Henrique, a gente paga muito imposto, a Associação Comercial de São Paulo tem aquele impostômetro lá, que fica medindo todo dia, ou a gente paga pouco imposto? Como é que você vê a situação dos impostos e dos serviços que a gente recebe em contrapartida? A carga tributária é altíssima no país, todo mundo fala, todo político, todo candidato vai dizer, mas o que estão fazendo? Muito pouco, né? Então nós verificamos muito discurso e muito pouca realização na prática, né? E isso, por isso da nossa indignação e daí a existência do PSOL, daí as candidaturas do PSOL, o trabalho dos companheiros para tornar isso mais igualitário em prol da sociedade. E outro dado, não só temos que reduzir, né, mas isso surge de uma competência do Poder Executivo, onde tem que apresentar com a lei da responsabilidade fiscal, existem alguns critérios para que isso seja apresentado, mas o senador, dentro do seu mandato, pode trazer isso à tona e cobrar essa redução, essa diminuição. Mas muito mais do que isso, Paulo, refere-se àquela questão do que estão fazendo com o dinheiro recolhido pelos nossos tributos, que aí volta na questão do orçamento, onde nós gastamos muito com juros e muito pouco com saúde e educação, promovendo cada vez mais a mercantilização dos serviços públicos. Bom, os senadores, eles sabatinam o presidente do Banco Central, os ministros e os diretores das agências reguladoras também. Como é que você vê o papel das agências reguladoras? A Agência Nacional da Aviação Civil, os aeroportos, uma bagunça. A Agência Nacional de Energia Elétrica e as empresas cobraram a mais do que deviam dos consumidores, 8 bilhões nesse século. O senador, ele faz essa sabatina, mas ele também tem que atuar depois, né? O que nós temos... não adianta só perguntar se o diretor vai saber fazer ou não, né? Ele tem que fiscalizar depois também, Paulo. E aí é que falta. Por isso que eu digo que nossos senadores pelo Estado de São Paulo hoje são muito omissos e não têm feito, porque nós não vemos esse trabalho. Não existe do senador, que é uma de suas atribuições, uma fiscalização permanente do que o Executivo não faz. Então é para isso que o pessoal lança a candidatura do Marcelo Henrique, a minha candidatura, ao Senado, para que com coragem possamos denunciar essas faltas na prestação de serviço adequado, de qualidade para a sociedade, com os tributos e impostos recolhidos pelo povo. O senador também, o Senado é muito importante na definição da política externa do Brasil. Como você viu esses últimos anos aí, o acordo nuclear com o Irã e com a Turquia, a questão da Colômbia e da Venezuela, aqui em volta da gente brigando? Eu acho que nós temos que ter sempre um sentimento de paz com todas as outras nações. Porém, nós temos que sempre defender a soberania nacional, se posicionando de forma clara, sempre buscando o diálogo com outras nações para que nós possamos viver em paz. O Brasil tem feito isso, acho que pode avançar mais e a gente, como no Senado, sem dúvida, vai trabalhar muito mais para isso. Para finalizar, um rápido recado para a eleitora e para o eleitor da Baixada, Marcelo. Eu quero agradecer o SBT por essa oportunidade, agradecer a você que está conosco, os nossos candidatos aqui na região da Baixada Santista, pedir o seu voto para os nossos companheiros que conheçam o trabalho que cada um vem fazendo. Aliás, já estão fazendo pelo partido, fazendo ações, provocando as autoridades para que realizem em prol da sociedade uma melhor qualidade de vida e possamos juntos ter uma nação muito melhor. E assim espero a participação de todos nesse processo eleitoral. Muito obrigado. Marcelo Henrique, obrigado pela participação no Notícias em Debate. Boa sorte aí na candidatura e na continuidade da carreira política. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a toda a equipe e a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.